que sem o artista de dentro, a fantasia não existe. Ô Pedrosa, tem novidade de mercado? Tem, vamos lá. Primeiramente com o Drone Venedrosa aqui sobre o Kaique, aquele jogador que a gente já tinha falado durante a semana, volante do Juventude de 28 anos. O Vasco formalizou uma proposta de R$2 milhões por esse jogador, 3 anos de contrato, e aí o Vasco conta com o trunfo do Kaique ter um contrato de 8 meses com o Juventude, ou seja, o Vasco daqui a 2 meses poderia até assinar um pré-contrato com o próprio Kaique. Então o que o Vasco fez? Ofereceu R$2 milhões, o Juventude não sai perdendo, porque se o jogador sair por um pré-contrato ele sai de graça, e ele já vem agora. Mas tem a final do estadual e tem outros clubes interessados também. Então até sábado, que acontece, se não me engano, a final do Campeonato Gaúcho, o Juventude não vai responder. Acredito que na próxima semana o Vasco vai ter um desfecho positivo ou negativo sobre essa situação. A outra situação é sobre o Marlon Freitas, coisa que a gente já vem falando aqui há um mês, e tudo que a gente falou aqui há um mês aconteceu. O Vasco fez uma proposta de $2 milhões oficial ao Botafogo, conta com a vontade do atleta de vestir a camisa do Cruz Maltino. O Botafogo em nenhum momento, até viu uma galera falando, já descartou, não sei o quê, em nenhum momento o Botafogo recusou a proposta do Vasco, e o Vasco, nessa negociação, entende que pode até, quem sabe, tentar esticar a corda caso o Botafogo realmente não esteja disposto a vender. E aí, repito, o Vasco conta com a vontade do atleta, porque se não contasse, não teria nenhum motivo para fazer proposta oficial. Todo mundo no futebol sabe que, se eu quiser contratar o Vene, eu vou chegar no Vene, você tem interesse? Não, então eu não vou fazer proposta. Agora, Vene, você tem interesse? Tenho. Aí eu vou fazer proposta, e o Vasco vem aprovando esse orçamento há muito tempo. E o outro jogador que o Vasco tem interesse também, que foi aprovado aí pela 777, pelo Scout, pela comissão técnica, é o Emanuel Martins, do América Mineiro, um jogador que tem características parecidas com o Paulinho, e que o Vasco também tem muito interesse nesse. Paulinho tá machucado, é um cara que povoa o meio campo ali de forma geral. Se vão vir os três, eu acredito que não acredito nisso, tá? Mas acredito que, pelo menos, se o Vasco conseguir avançar nessas negociações, a ideia é ter 2 dos 3 nomes. Hoje não tem aquele game do amor, mas o amor está no ar no Twitter. Ah, é? Mas sabe aquela... Não, eu quero aquela música do Seu Jorge. Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. Eu já falei, se o Corinthians sonhou com o Gabigol, eu também posso sonhar. A nossa querida Débora Seco, maravilhosa, falou, hoje, sei lá, acordei com uma vontade de beijar na boca, alguém mais? Aí o nosso atacante, quase um Gabigol, Vene Casagrande, chamado carinhosamente de Vene Big House, colocou... Se o olhar me apavora, me pede no céu. Se matar a vontade, estamos juntos. Não, se ele cada um... Será que ela vai para Niterói? É que você já... Eu acho que essa aí, o Vene vem comigo. Você sai de Niterói, Essa pega fogo. Pedrosa, domingo é um dia muito especial no futebol, né? Com certeza, especial porque o Vasco da Gama, naquele momento, em 1923, fez o time Camisas Negras, onde conseguiu atropelar todo mundo no Campeonato Carioca. Em 24, criou-se a AMEA, no intuito de não deixar o Vasco da Gama jogar o Campeonato Carioca, por conta do time ter negros, ter operários, ter pessoas que se alocavam em bairros que não eram tão nobres no Rio de Janeiro. E ali o José Augusto Prestes, presidente do Vasco na época, escreveu no dia 7 de abril de 1924 a resposta histórica, o maior título da história do Vasco, que não é um troféu, mas que abriu caminho para, por exemplo, a gente conhecer Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldinho Gaúcho, entre tantos outros negros que fazem o futebol brilhar e fizeram naquele momento. Então, Vasco da Gama, meus parabéns a tudo que vocês já fizeram pela história do futebol brasileiro, sem dúvida alguma. Esse foi o passo mais importante que a gente pode dar como sociedade dentro do futebol, e isso se deve aos gigantes da colina. O futebol explica muito o Brasil, e essa é uma página importante da nossa história, não só do Vasco. Olha só, um beijo, tem o quê? Sabe o que é? Então vamos deixar a foto desse time aí. Olha aqui, ó, um beijo pro Márcio, de aniversário do Márcio. Agora você, Venê. Abraço pro Márcio. Que time, hein, Venê? Pedrosa, beijo, tá? Esse aqui é o domingo especial para a história.